Aqui sobre 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu só autorizar uma entrada. Isso, beleza. Então o que está acontecendo aqui? Esse aqui é o canto do cisne. Vocês sabem o que é o canto do cisne? Canto do cisne é uma expressão idiomática que tinha antes lá, numa antiga crença grega, de que o cisne, cisne branco principalmente, passa a vida toda em silêncio. E depois, quando ele percebe que ele vai morrer, ele entoa uma canção belíssima e melancólica, exatamente nesse momento. Então, no contexto bíblico aqui, a gente vai falar sobre o canto do cisne de Paulo. São as últimas palavras dele registradas e são assim carregadas de emoção muito forte, uma fidelidade inabalável e sentimento de urgência. Então esse é o momento que a gente está vivendo aqui quando a gente vai aprender sobre 2 Timóteo 4. Paulo está escrevendo isso de uma masmorra romana, provavelmente lá a prisão marmetina, né, que é fria, que é úmida, e sentindo o frio do inverno se aproximando e sabendo que a sua execução pelas mãos lá do Nero, né, do imperador, do César, né, porque César é o título, não é o nome dele, né, o César, na época era o Nero, era iminente, a morte dele ele estava chegando, então não tem mais viagem missionária, não tem mais perspectivas do horizonte e apenas o encontro com o Senhor. Então assim, que a gente possa, nesse primeiro momento aqui antes de conversar, esse versículo que Deus coloca aqui pra gente, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que isso seja pra gente um versículo que fale ao nosso coração. Nossa pílula teológica de hoje vai falar sobre isso. Então, você também está convidado, né, às 17h30 ali acessar e até a compartilhar, se você puder. Esse é uma ferramenta também evangelística para mandar para pessoas. Já tive gente lá que denegriu imagem, né? Mas quem que é esse e tal? Fica muitas palavras, aquela coisa toda. Mas tem gente que se sente tocada e pode perguntar para você por que está falando isso. Às vezes não entende algum nome, Janes e Jambres, por exemplo, e aí você pode ter essa ferramenta para começar a conversa com a pessoa e evangelizar ela. Então é muito importante isso. Bom, de qualquer maneira, vamos seguindo em frente aqui para a gente. Quando Paulo fala ali que nos versículos que foram lidos pela senhora Cida, né, pela dona Cida, do 1 ao 5, a gente lembra da irmã Hilda, né? Porque o que a irmã Hilda fala aqui para a gente? Pegue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino, ali no versículo 2. Então Paulo aqui não está dando apenas um conselho, né? Ele está fazendo, na verdade, um juramento solene daquilo tudo que ele fez durante a vida. Então ele está realmente falando ali, as palavras que ele fala estão carregadas por cada vivência dele. E ele vai demonstrar ali essa questão de você tomar cuidado, né? Com essas questões que ele profetizou, que é esse tempo de aquela coceirinha no ouvido. Olha lá, gente, a gente falando coceirinha na orelha, que você começa, mas então me conta, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Mas será que ela disse isso mesmo? A fofoca, né? Paulo vai falar aqui do comichão nos ouvidos, essa coceirinha gostosa, né? A Elisane tá dando risada. Mas é verdade ou não é? Quando você começa, pode ter certeza, com uma fofoquinha, quando começa, você já começa assim, querer aquela coceirinha, você fica no ouvido e falando e ouvindo a pessoa e vai fazendo mal ou bem, né? A gente não sabe, mas é interessante. É isso, irmã Maria Auxiliadora, é bem assim mesmo. Diz que quem conta um conto aumenta um ponto. É isso mesmo. Quando chegar lá no final dessa linha, o negócio já está de um tamanho de um bonde. Mas de qualquer maneira é o seguinte, na missão integral, isso nos alerta contra o evangelho, que é aquele evangelho terapêutico, aquele que, não, fica tranquilo, é assim mesmo e tal, ou de entretenimento, né, para que o pastor ou a pessoa que está falando sobre a palavra de Deus fale aquilo que eu quero ouvir e deixa de lado a vontade de Deus, situações para justificar uma atitude que se tomou errada ou para cegar a consciência, e isso em ignorância, né, sem levar em conta a ética e a justiça. Então, ele fala aqui 5 verbos, 5 imperativos. Imperativos por quê? Porque são ordens, né? Faça, pregue, esteja preparado, corrija, repreenda e exorte. Tudo isso por quê? Com paciência, com ensino, com cuidadoso na doutrina, no ensino. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem a leitura da palavra, tem a exposição da palavra, tem oração, isso é inseparável.
E isso é o que a gente tem feito e é o que é, como falam, né, nos filmes aí, e é o que é. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que nós também somos o exemplo que Paulo está pedindo que nós sejamos aqui, sabe? Isso é importante para a gente não perder a nossa prática no dia a dia. Depois vem a questão da prestação de contas, ali quando Paulo fala que ele vai usar, na verdade, que metáforas que são utilizadas, questão atlética, questão ritual, para descrever, infelizmente, o fim dele. Ele se oferece, então, como uma libação, né? Aqui foi a versão que foi lida, libação, mas aqui no caso fala é uma oferta de bebida que é feita para Deus, como se fosse o sangue dele, não como um desperdício sobre a terra, mas como um sacrifício litúrgico de toda uma vida oferecida a Deus. Olha só que bonito, que poético isso pra gente. E também essa questão, né, que nós já falamos aqui, da tríade, que é uma tríade de fidelidade a Deus, que é justamente o quê? Combati o bom combate. Isso quer dizer o quê? Que a vida é uma luta constante contra as trevas e contra o nosso ego, gente. Muitas vezes você pode ser mal interpretado porque as pessoas acham que você está com o ego inflado. Mas quando você quer caminhar e quer se fazer instrumento de Deus, isso passa. As pessoas depois, ao longo do tempo, começam a perceber a diferença na sua vida e que aquilo não é só uma coisa superficial. Então, a nossa luta cristã de combater o bom combate é uma luta constante. Então, você está enfrentando dificuldade, eu tenho certeza, eu estou enfrentando dificuldade, outras pessoas também estão enfrentando dificuldades. Essa é a nossa luta e nós precisamos combater esse bom combate, porque é um combate bom. Se fosse um combate ruim, eu diria para você, deixa disso, mas é um bom combate. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer o quê? Continuar, completar a carreira. Paulo não desistiu no meio do caminho. Quem que a gente tem como exemplos que desistiram no meio do caminho? Tem Marcos, né? João Marcos, que os historiadores dizem que é o escritor do segundo evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que aqui ele teve essa desistência na primeira viagem de Paulo lá, mas depois voltou atrás e seguiu firme. Opa, beleza, combateu o bom combate, está lutando. E também o exemplo pior aqui, que é no caso que a gente está vendo, o tal do Demas. O Demas, na verdade, abandonou Paulo, né? Então aqui tem uma dificuldade para a gente pensar sobre a liderança. E terceiro dessa tríade aqui de fidelidade, guardar a nossa fé. É manter o depósito da sã doutrina dentro daquilo que você acredita e não se deixar esmorecer por qualquer situação, sombra de dúvida, sombra de dificuldade, sombra de tristeza, de desânimo. Você pode se permitir sim ficar desanimado, ficar desanimada por um tempo, né? Ter a tua situação ali na tua caixinha, vamos dizer assim, né, de Pandora, que a gente não sabe muitas vezes o que a gente está sentindo, mas não deixe isso tomar conta da sua vida e fazer um rebuliço, porque na verdade o melhor rebuliço que quem faz na vida da gente é Jesus. Então é importante ter essa questão, sabendo que Deus compreende as suas limitações, mas que você precisa ter esse desejo de guardar a fé. E a nossa recompensa, que não é só para Paulo, mas nem só para os pastores, para os bispos, né, como a gente leu aqui na palavra, mas também para cada um de nós, todos os que amam a vinda de Jesus, nós teremos, na verdade, essa recompensa, nessa coroa da justiça, que é justamente essa chegada de Jesus, essa caminhada junto com Ele, e aí também a vida eterna. Então, essa esperança, gente, ela tem que arder no nosso coração, com tudo que a gente faz, né? Em cada oração que a gente faz, ela tem que retratar isso, nosso sentimento. Então, caso você ainda não tenha isso, reflita sobre isso. A gente não está pedindo aqui, não, que você tem que ter aquilo, porque, não, se você não tem, o Espírito Santo não tem você. Não, pelo contrário. O que a gente precisa é trabalhar no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, para que Deus preencha todo esse vazio que às vezes a gente quer preencher com outras coisas. E que o Espírito Santo mostre para a gente a caminhada. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a sua oração, ela tem que ser uma consequência daquilo que você está vivendo. Então, se você está com uma situação de dificuldade, mas Deus está no comando, você pede, ora, você sabe, mas você coloca que Deus, né, que você confia em Deus, que você está diante com Ele, que você acredita que Ele vai ajudar você a vencer a sua dificuldade. E todos nós temos que viver nessa esperança, até o dia final. Essa é a verdade. A irmã Auxiliadora está confirmando, é isso mesmo, irmã. Então, o que acontece? Depois, no finalzinho aqui, o que acontece? A gente vai ver um pouco da solidão e da humanidade desse apóstolo, que não é um super apóstolo, ele é um ser humano como nós, como eu, como você, e na liderança, vou ser sincero para vocês, né? Eu vivo um pouco da liderança, não é uma liderança plena, né? Como eu gostaria, presidente do mundo, vamos dizer assim, se houvesse esse cargo, acho que seria meio complicado, tanta responsabilidade assim. Mas assim, aqueles que têm a liderança, muito do sofrimento da liderança não é falado, gente, não é dito,
Ele é sentido, mas ele não é falado, porque muitas vezes a gente não consegue falar as dificuldades que são vividas dentro da liderança, exatamente, são vividas dentro da liderança. Então, assim, muitas vezes esse sofrimento é vivido inclusive de modo solitário, mas isso não quer dizer que eu tenho uma cara aqui com vocês e chegue daí e vá, não, agora eu estou triste e tal, não, porque eu prometi a Deus que eu jamais ia falar numa sala de oração com tristeza ou cabisbaixo, o que quer que seja. Não, essa é a promessa que a gente faz, a gente vai mudar, né? Sabe Deus se a gente consegue até cumprir o que a gente colocou, porque eu tenho que verbalizar e depois tenho que cumprir, que é uma dificuldade grande. Falar é muito fácil, fazer que é o difícil. Mas assim, dentro aqui da que a gente vive, existem dificuldades sim, mas eu estou com alegria no coração, estou falando com vocês, a palavra está me alimentando, a oração está me fortalecendo. É isso que nós precisamos, cada um aí de vocês, né, que você tem uma liderança, exerce na família uma liderança, às vezes, né, no seu trabalho, também em alguma situação, a Deir está confirmando isso mesmo, irmã Neir, que você ore, que você continue firme e que isso não seja simplesmente uma cara que você troca de hipocrisia, vai para um lado, aí te coloca outra cara, vai para outro e assim por diante. Então Paulo parece demonstrar aqui algumas dificuldades ministeriais e esse trecho aqui, ele é, digamos assim, um dos mais ricos desses detalhes biográficos e práticos da vida de Paulo. Por exemplo, essa questão com Demas aqui, ele na verdade vai dizer o quê? Né? Que Demas, amando este mundo, abandonou Paulo. Então assim, para um cristão, eu fui tentar entender o que é amando este mundo, né? O que aconteceu ali com Demas para poder entender essa questão. Então assim, olha só, o mundo romano valorizava muito a questão, por exemplo, o status, o poder político, o acúmulo de riquezas, a influência social. Será que é só lá em Roma que acontecia isso? Não, né? Mas assim, Demas foi seduzido por isso. Então o que acontece? Ele se cansou de ver que, meu Deus, mas ser cristão é sofrer desse jeito, então eu não quero picar a mula, né? E aí da perseguição também, escassez que acompanhava Paulo na prisão. Gente, aqui, a gente vê na advocacia aqui também, né? Às vezes o pessoal olha de fora e fala, meu Deus do céu, é muita complicação, quem dera, né? Mas quem gosta, quem, né, tem o dom, quem Deus capacita e tal, a gente vai caminhando e assim na liderança também é. Então, a gente precisa entender que as nossas dedicações, elas exigem sacrifícios. Então a gente precisa estar ciente mesmo disso e seguir firme. Paulo vai pedir aqui, né? Olha, traga lá para a gente a minha capa, né? Isso, a proteção contra o frio, o livro e pergaminho, isso é importante, queria falar aqui antes de encerrar. Mesmo no fim, o líder cristão não para de aprender, não para de buscar e de se cuidar. Então assim, chegou a aposentadoria, gente, não é a aposentadoria que vai dar o fim da sua vida, que agora acabou tudo. Não, é uma continuidade. A irmã Maria Auxiliadora, o octogenária, está falando, está dando o joinha para a gente, a irmã Irene também, a irmã Deir, isso mesmo, pessoal, a gente precisa seguir firme, precisa continuar e saber que Deus é esse advogado, que o advogado pode sair da causa o tempo que ele quiser. Por exemplo, se tem um cliente que eu acredito que esse cliente não merece mais o meu patrocínio, eu posso fazer para ele uma renúncia ao mandato, esse é o termo correto. Quando o cliente não quer mais o advogado, é revogação ao mandato. Mas no meu caso, quando eu não quero, é renúncia. Mas aqui Jesus, esse advogado fiel, ele não abandona, ele não te abandona. Então é poderosíssima essa questão para entender que Paulo estava sozinho, mas Paulo também sabia que quem era o companheiro fiel dele, além de Lucas que estava com ele ali, mas sobretudo Jesus, né? E Tito, ele fala que Tito foi para outro lugar e tal, e a gente vai conversar sobre Tito amanhã. Então você já vai entender aqui que, na verdade, assim, resumindo esse capítulo, a vida cristã, o reino de Deus é feito de relacionamento e do suporte mútuo na oração, e que a liderança envolve algumas dificuldades que nós temos que estar dispostos a seguir firme e a não esmorecer diante da vocação que nos foi dada. Então, que essa mensagem de hoje, ela seja um fortalecimento de fé para a gente seguir firme e não se deixar esmorecer. Amém? Se você está aí triste, cansado, cabisbaixo, você tenha esse revigor do Senhor para poder continuar a liderança que você exerce, por menor ou maior que seja. Amém? Deus nos abençoe.